Marcelo? Consegui as Aê! tecnologias. Como é que você tá, bom? Seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo. Tudo joinha. Desculpa aí que tô acostumado com esses negócios de live de Instagram, mas tamo junto. Não, beleza, tá ótimo. Eu tô pensando em fazer essa live depois de salva, eu jogar também lá no canal do YouTube, do Tocando Oculto, que também é importante, porque a gente vai ter dois conteúdos. Quem participou da conversa aqui fica sabendo do que a gente está conversando, e quem não ficou sabendo hoje vai ficar sabendo lá quando eu postar na edição que eu vou fazer para jogar no YouTube, lá no Tocando Oculto, tá bom? Maravilha. Beleza, Marcelo, é sempre bacana te ver. A gente só teve uma primeira experiência há alguns anos atrás, mas que foi muito positiva. A conversa rendeu bons papos. Você é um cara de primeira ponta, primeira linha, respeitado. Então acho que é legal a gente conversar a respeito do que está rolando na atualidade, porque muito se fala sobre essa criação, né? Se é uma criação ou não, o que está acontecendo no momento atual, sobre a pandemia, sobre os Illuminatis por trás disso, sobre a questão para onde a gente vai estar caminhando. Então eu queria que você, com os seus estudos, colocasse um pouco o pessoal que está chegando aí, quem é o Marcelo Del Débio e o que a gente pode dizer a respeito de como ajudar o pessoal a entender o processo evolutivo na atual conjuntura. Diga lá. Bom, vamos ver. Quem é o Marcelo Dodeb? Eu coordenava um site chamado Teoria da Conspiração, que ele é focado em hermetismo, né? Então, em Uhum. cabala, alquimia. E putz, sempre tive ligado nesses aspectos de estudar o mundo pela guerra simbólica, né? A única notícia triste que eu tenho para te dar é que, repetindo as palavras do Alan Moore, infelizmente não tem ninguém no controle. O mundo está completamente à deriva. Então não existe o Illuminati controlando, ou os reptilianos, qualquer coisa. O que acontece é que você tem 1 bilhão de negros, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. E aí o mundo está Hum, completamente à deriva. Então tem muita gente putz. que fala assim, é o plano dos alienígenas, dos Illuminati, dos reptilianos, mas esquece, esses caras são fichinha perto de um demônio desgraçado que chama ser humano. Então não existe reptiliano que vai chegar nos níveis de estupidez que o ser humano faz no próprio planeta. Você disse bem. A gente realmente é uma espécie que é um câncer para o planeta, né? Porque a gente consegue destruir tudo o tempo todo aonde a gente for. Infelizmente é isso, essa é a realidade. E você acredita nessa coisa do aquecimento global ou você acha que é uma falácia aí, Porra, inventada? é real, assim, 99% dos cientistas que estudam e fazem medições e avaliam o planeta dizem que sim, o homem está causando isso. Porque a gente tem uma porrada de indústria, uma porrada de fábrica jogando poluente no ar, esquentando. A gente está gerando energia. E energia gera calor, não tem como. As provas são irrefutáveis. Então, esse aquecimento global é uma realidade e é um negócio que está cada vez contribuindo mais para piorar a nossa qualidade de vida, a nossa situação toda aqui. Dentro dos teus estudos, para onde você acha que nós vamos caminhar? Ou estamos Por indo? enquanto, acredito que a humanidade ela está indo assim, tipo, cada parte do mundo tem que estar com o seu próprio problema nesse exato momento, né? Então você tem guerras raciais nos Estados Unidos, aqui a gente está completamente dividido de esquerda a direita, a galera não tem mais capacidade nem de raciocinar mais. Exatamente. Estados Unidos também está numa polaridade muito forte. Europa está sendo invadida por guerra religiosa. China, completa domínio do Partido Comunista, escravizando a população deles. Então, tipo, cada parte do mundo tá com uma clifa diferente, com uma desgraça diferente trabalhando, né? E como a gente tem acesso a isso via jornal, via internet, todo dia, parece que a nossa vida fica um inferno. Porque você abre o Facebook, abre o Instagram e só tem desgraça, só tem calamidade. Então dá essa sensação de que tudo tá desesperado. E se a galera não manter a calma, não manter a estrutura intelectual, emocional, sã, ela vai ser tragada por esse turbilhão.
Porque cada vez que você liga o computador é 500 notícias diferentes, literalmente 500 notícias diferentes, só de desgraça. Então, a pessoa que eu falo para quem vem perguntar a respeito da pandemia, como é que a pessoa tem que se cuidar? Ela precisa primeiro cuidar para se manter são. E aí tentar sobreviver e atravessar esse fato, que não vai mudar. O vírus está aí, é uma realidade, provavelmente vai ficar até o ano que vem. Então a gente não está tendo mais reunião nenhuma, então dentro de maçonaria, de ordens e tal, está tudo cancelado, a gente só faz reunião virtual. E cinema, teatro, esporte, tudo isso esquece. Porque mesmo depois que liberarem, assim, a galera que se arriscar de ir de groselha para esses lugares vai ficar infectado de novo e não vai ter o que fazer, vai ser esse ciclo. Então o pessoal vai ter que se acostumar com essa realidade, pelo menos por enquanto. É verdade. Se a gente esmorecer um pouco, tudo isso vem à tona, porque na verdade isso não está resolvido. E não tem nada resolvido. Tem acho que você deve ter acompanhado a respeito disso, a Fundação Keshe. O Keshe é aquele cara, aquele físico nuclear lá, iraniano, que ele falou a respeito desse vírus, que é um vírus que tem um campo plasmático, que ele entra dentro da célula, ele tira a força da célula e ele se enrijece com isso, e ele viaja no sangue, então onde ele para, ele tira oxigênio do cérebro, ele pode infectar o rim e dar um problema no rim, no coração, tal. Então onde ele para, ele faz estrago. A gente está dentro de uma história muito assim, diferente da humanidade na atualidade, porque a gente só passou um problema semelhante há 100 anos atrás. Agora a humanidade é outra, completamente diferente, com novas tecnologias, com inteligências artificiais, mas o que me admira, Marcelo, é que mesmo diante de um quadro com tanta tecnologia, com tantas inteligências artificiais, a gente está tendo essa dificuldade intensa de descobrir fórmulas para conseguir eliminar o invisível, ou para conseguir entender como é que o invisível é criado, né, e destruir esse vírus pela raiz, né. Eu acho que a gente, pela frente, vai ter que ter um avanço maior nesse sentido, né, de conseguir fazer um raio-x mais urgente do que vem pela frente. Como é que você está vendo isso dentro dos seus estudos, com respeito a esse primeiro passo inicial que é o coronavírus? Você acha que o que nos espera é algo ainda mais intrigante, mais destrutivo? Como é que você vê isso dentro dos teus estudos aí? Eu acredito que não vai ficar mais destrutivo porque o ser humano é uma criatura egoísta e que, putz, tudo que tinha de errado para fazer, o pessoal errou. E aqui no Brasil ainda politizaram tudo, então virou uma guerrinha. Então ainda vou ter os caras que saem na rua para protestar a favor da direita, a favor da esquerda, e o vírus não tem classe, não tem raça e não tem partido político. Então, cara, todo mundo quebrando os protocolos da Organização da Saúde, todo mundo saindo na rua, todo mundo querendo ir no shopping passear, fazer porra nenhuma. Então, você tem toda uma estrutura do brasileiro mesmo que trabalha contra o brasileiro. Então, enquanto o resto do mundo está começando a esboçar a reação para abrir a porta para começar a voltar para uma vida normal, a gente está aqui no comecinho da montanha-russa. Porque tudo que foi feito até agora foi inútil, foi perdido. Então, a hora que abrir da shopping e tudo, essas coisas de uma maneira irresponsável, eu acho que ainda vai ficar a situação muito pior. A gente só está esperando assim, a catástrofe chegar. Mas dentro da linha que você conhece bem da teosofia, dizem que o Brasil é o país da nova era, né, que se espera, o que era a função americana de fazer essa nova história, virou o brasileiro, né, virou para o Brasil essa grande missão aí de trazer, a pátria do Avatar, né, a história dos novos tempos e tal. Você vê dessa mesma forma essa história, cara, ou você vê um pouco diferente? Não? Eu não vejo não, cara. O brasileiro de hoje em dia, ele é ele é burro, ele é estúpido e ele faz questão de ter orgulho de nunca ter lido um livro, de acreditar no que o pastor fala. E eu não sei, a situação tá tão evoluída que o pessoal mago, o pessoal que estuda e tal, daqui a pouco tá todo mundo trancado em casa com medo, e com razão. Porque o brasileiro médio é um retardado completo, ele faz tudo errado, ele faz tudo de maneira egoísta, ele faz tudo querendo sabotar o outro, ele faz tudo puxando como se fosse dois times de futebol e ainda arrasta tudo para a política.
Então é uma questão que eu não vejo muita saída a curto prazo aqui. O meu conselho que eu dou para todo mundo que me pergunta, assim, fala, pô, o que você vai falando? Cara, fique em casa, se protege. Se você precisar sair de casa, coloca máscara, coloca tudo que você puder de proteção, óculos, vai, faz o que tem que fazer, volta, desinfeta tudo e tenta sobreviver. E infelizmente não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então tem muita gente que está precisando ir para a rua para trabalhar para não morrer de fome. Então tá um passo de calamidade mesmo, né? O Douglas Flopes pergunta para você, Marcelo, você acha que o vírus é natural ou foi criado pela dominação mundial? E também o que você acha sobre a vacina pelo lado das teorias da conspiração? Boa pergunta, Douglas. O vírus ele é natural, porque ele já acontece de 100 anos, desde 1300, que cada 100 anos... Então, astrologicamente, você consegue enxergar isso nas conjunções e toda a passagem dos astros. Mas de 100 em 100 anos, mais ou menos, você tem uma grande gripe nova. Entendeu? Então não dá para você virar e falar, foram os chineses. Porque, cara, 500 anos atrás não tinha os laboratórios para fazer o vírus. E teve o mesmo ciclo. E aí depois acaba um ciclo, começa outro ciclo. Isso é um ciclo natural do planeta. Isso acontece. Quando eu falo que dá para você prever pela astrologia, você consegue observar que as posições e as conjunturas indicam a mesma coisa, mas não é que a astrologia comanda qualquer coisa. É uma coisa que todo mundo me pergunta e fala assim, pô, mas esse estudo dá para prever o futuro, etc. Eu falo, não, você consegue observar os planetas e eles são tipo um relógio. Então lá está indicando, você consegue perceber e prever o que vai acontecer, mas não são eles que influenciam, eles só mostram. Né? Os ponteiros do relógio não inventam hora, eles só mostram a hora. E a hora que você observa isso, significa que a gente vai passar por esse problema. Então muita gente, muitos astrólogos, o pessoal da parte de vidência e tal, achava que ia ter uma terceira guerra mundial. E na verdade a gente chegou bem pertinho disso aí, né, em janeiro e tal. Mas o que aconteceu foi que no final o ciclo do vírus acabou tomando. Então, assim como veio a gripe espanhola, veio a peste negra, veio várias outras calamidades, agora, este século, nós vamos passar por isso aí. Então essa ideia de, foi inventado no laboratório, cara, não foi. Entendeu? É muito legal os caras, essas teorias de conspiração e tal, mas você tem que se ater ao que o pessoal está investigando e tudo aquilo que é investigado por um monte de fontes diferentes. E quando você tem caras de vários países diferentes que são inimigos e chegam na mesma conclusão, não dá para ficar inventando pelo em ovo, né? Ô Marcelo, conta um pouco mais sobre essa história de quase uma guerra mundial no começo do ano. Conta lá, porque a gente está querendo saber um pouco mais de detalhes. Você tem mais informações? Não lembra do detalhe? Quando estava com a Síria, e eles estavam com a Rússia estava movendo tropas, e aí os Estados Unidos também estavam pagando, e aí chegou numa situação ali que foi assim, quase à beira do conflito. E eles tiveram que puxar tudo, porque o vírus acabou tomando o planeta inteiro, mudou toda a prioridade. Mas a gente estava numa escalada ali naquela região do globo da Síria, que a coisa ia ficar realmente feia. Você acha que com essa história do Trump achar que realmente é um vírus chinês e que ele quer encontrar um culpado a qualquer custo, isso não pode provocar, de repente, uma guerra, um conflito com a China e os aliados aí? Pode, porque cada um vai tentar tirar o seu rabo do problema. Então aí a galera da China lá, eles têm a ditadura deles, então eles controlam todas as informações, então eles já estão com um monte de notícia falsa circulando. E o Partido Comunista some com médico, eles fazem um tremendo do estrago ali. Então eles estão querendo posar de os grandes mocinhos. E a galera que está sendo infectada também está querendo achar um vilão. E aí todo mundo que é de um lado do espectro político está tentando jogar a culpa desesperadamente no outro lado. E quem Exatamente. minimamente racional está no meio disso aí. Então vai ficar tomando notícia falsa de tudo que é lado. Dentro dos seus estudos herméticos, o que você acha que nos espera agora pela frente, pela caminhada aí? Eu espero até por causa dos astros. Os astros 2 anos, vai ser pelo menos uns 2 anos de você tentar proteger sua família e tentar sobreviver. Eu acho que esse ano, então, já está perdido, praticamente.
assim, do ponto de vista de você fazer projetos novos, abrir shows novos, festa, tudo que envolver socialização, eu acho que vai ter que aprender a mudar. Então, provavelmente devem surgir novas tecnologias, que nem essa aqui que a gente está fazendo nos lives agora, que é a maneira de se encontrar, né? Da outra vez eu fui na tua casa, a gente foi entrevistado, gravou ao vivo, tal. Então, eu acho que cada vez mais a gente está indo para esse lado. Vai desenvolver sistemas para você fazer ensino à distância, que não vai ter jeito. Então, se perceber que isso aí vai prolongar por mais um tempo, né? Eu não sei se você acompanhou, na França eles liberaram as escolas há um tempinho atrás, e aí veio um novo surto. Sim. Então é muito complicado. Eu postei hoje uma notícia que fala assim, se você colocar 20 alunos numa sala, em 2 dias você tem 800 pessoas indiretamente convivendo. Você tem, cada aluno vai ter 4, 5 parentes em casa, e na classe eles vão passar, tá? Então, se você colocar 20 pessoas juntas num recinto, você está colocando 800 pessoas espalhando. E se uma delas tiver o vírus, tossir e passar para outra, o bagulho volta de novo numa escala gigante. Então, o que o ser humano tem que fazer, que ele não aprendeu ainda, que esse é o momento de você tem que ajudar a todos. Então, fica em casa, faz um sacrifício pessoal, tenta se segurar o máximo que dá, não sai na rua, não vai em aglomeração, não vai no shopping, tenta comprar por a distância. Quando chegar as coisas na tua casa também, higieniza tudo. Então, para mim, o conselho que eu estou dando desde o começo dessa pandemia é assim, se cuidem. Esse é o momento onde se um for lá fora e se expor, você vai trazer isso daí e vai pegar as pessoas em volta. Pô, eu acompanho todos os meus irmãos de maçonaria e tal, tá morrendo tipo 10 pessoas que eu conheço por dia, só nas minhas redes sociais. A gente tem muito idoso na maçonaria, na Rosa Cruz, pais, pessoas que já foram minha palestra, meus alunos. Então eu sei que a coisa está muito feia. E você tem uns paspalhos no governo que estão tentando mentir, esconder e falar que não é tão ruim assim. Tarará. E também tem os caras que também estão exagerando absurdamente porque estão esperando que caia o governo para entrar os outros ladrões para terminar de roubar. Então todos os dois lados são podres. Tá? Mas assim, a minha experiência pessoal de quem tem 15 mil seguidores no Face, conversa com todo mundo, eu tenho muito aluno, muita pessoa idosa, eu tô vendo o nego morrer todo dia. Tá? E não é da gripe. Cara professor de Kung Fu, com 40 anos, que o cara treina há 20 anos, o cara tem uma saúde de ferro, morrendo de ataque cardíaco. Então é umas coisas assim, é como você falou, o vírus ele não mata só no teu pulmão. Ele entra no sangue e ele passa o teu corpo inteiro. E aonde tiver fragilizado é onde ele vai pegar. Então se você fuma, você vai ter alguma coisa no teu pulmão. Se o cara tem alguma falha genética, alguma coisa assim, o vírus explora isso, o cara vai morrer de aneurisma, de ataque cardíaco, de tosse, do que for. Então dá essa falsa impressão de que é só pulmão. Mas, na verdade, tem muita gente morrendo por N motivos aí. O Paulo Hux também falou uma coisa interessante. Sei não, tem vários vídeos do Bill Gates na internet prevendo o vírus. Difícil para mim acreditar na naturalidade disso. Cara, eu posso prever para você, então, tá gravado na posteridade. Eu vou falar que em 2100... vai ter um novo surto de vírus que vai matar uma parte gigante da população. Então pronto, daqui 100 anos a gente vai achar esse vídeo e eu estou prevendo isso. Então não é que o Bill Gates é gênio, não é que eu sou gênio. Isso é um ciclo do planeta, porque a cada 100 anos a gente está nessa configuração astrológica de novo. E aí esse tipo de limpeza do planeta acontece. E não adianta descobrir uma vacina. Daqui 100 anos tudo vai mutar e vai vir uma outra pandemia. Então, esses são tipo testes cíclicos que a humanidade é submetida. Então, se você quiser falar assim, do ponto de vista espiritual, né? Então, a cada tempo, a cada 100 anos por aí, nós vamos ser submetidos a esse tipo de coisa. Então, vamos ver se a humanidade vai aprender agora, né? Então, daqui 100 anos... Pode falar. Marcelo, você sabe que o que me desanima, eu não gosto muito de falar essas coisas, porque a gente acaba
sendo um pouco porta-voz também dessa galera, acaba tendo um pouco de responsabilidade no que diz. Então eu fico sempre mais calado. Mas eu acho que, eu não sei, eu vou até abrir um pouco do meu pensamento aqui, mas eu acho que dito que a humanidade que está aí vai aprender muito pouco ou quase nada com o que está aí. Você não concorda comigo? Eu acho que a gente parece que está vivendo uma época de emburrecimento coletivo, onde as massas realmente conseguem como um gado o tempo todo, não conseguem fazer uma linha de raciocínio, nem entendimento sobre posições ou posicionamento, eles são capazes de entender, a grande maioria. Então eles brigam sobre isso na internet, que todo mundo quer ter a sua razão, acabam tendo discussões, então tem envolvimento de ódio constante nas redes sociais, envolvimento... Então esse ódio começa a crescer tanto, só não nas redes sociais, mas como envolvimento e como condicionamento de atitude. Você pode reparar que o nosso Brasil está politizado nesse sentido, né? Está bem dividido, direita e esquerda nesse caso, e está com ódio acirrado mesmo. A gente não tem nada a ver com o que deixaram lá atrás sobre amar uns aos outros, isso já foi esquecido faz tempo, né? Não, já foi. Hoje em dia, qualquer um que se posiciona qualquer coisa perde metade dos clientes. Então, se você for lá, eu vou defender fulano, aí, tipo, todos os outros 50% que nem te interessa, nem sabe o que está acontecendo, vão tentar cancelar lá o sujeito. Mas se o cara defender o outro, cara, aí são mais 50%. Então, de qualquer jeito, tá todo mundo tomando 50% de paulada gratuitamente. Não tem o que fazer. E não adianta você virar e falar, cara, eu acho os dois imbecis. Porque aí a solução é pior ainda, porque você vai ter uma porrada dos dois lados. Vai ficar sem ninguém. Então, a maioria das pessoas que eu conheço está se escondendo. Então você não vai virar abertamente falar assim, tipo, um é um chefe de quadrilha e o outro é um miliciano desgraçado. Porque se você falar isso, você vai ter uma porrada de todos os lados. Porque você lembra são tão burras, tão realmente estúpidas. Você lembra aquela historinha do burro, do pai do filho do burro, levando? Porque aí o pai quer colocar o burro nas costas e fala, pô, mas é burro, o cara deveria subir em cima do burro para o burro levar ele, não, ele leva o burro nas costas. Aí depois se ele fica em cima do burro, coitado do burro. O cara não tem dó do burro, fica em cima do burro. Então nunca vai estar satisfazendo ninguém, porque você está sempre com uma opinião que vai contrariar alguém, né? E as pessoas estão sempre criticando nesse sentido. Dentro dos teus estudos da Cabala, o que você vê aqui pela frente agora? A gente realmente entrou numa era mais apocalíptica mesmo, de grande renovação, transição planetária? Ou tudo isso é balela, é uma questão só de merchandising mais esotérico para vender? Isso é mais merchandising. Assim, eu não enxergo como uma transição planetária, porque o mundo ele não dá saltos diretos. Então a coisa vai funcionando e leva décadas isso. Então você não tem, vai ter isso, a galera não vai aprender e vai arrastar essas pandemias. Então vai ter um ciclo de evolução? Para alguns vai. Para quem conseguir entender o que está acontecendo, tomar suas devidas precauções, tomar sua devida segurança, ele vai conseguir sobreviver e vai aprender uma lição. Quem não for aprender pelo amor, vai aprender pela dor, né? Como já dizia o Chico Xavier. E vai tomar, então vai acabar perdendo familiar, vai perder esposa, vai perder marido, vai perder filho, vai perder pai, até conseguir entender que, putz, isso está acontecendo, é uma desgraça. Todo mundo vai evoluir de algum jeito. Tem acho que você deve ter lembrado, se você chegou a assistir, o Maldonado Gualda, ele chegou a fazer um estudo aqui comigo em 2017 sobre a eclipse na época. Você lembra desses estudos da eclipse, que todo mundo falava, nunca o céu ficou com tantas coincidências e nunca demorou-se não sei quantos mil anos para chegar nessa conclusão do desenho do céu, como ficou e tal. Então realmente se desenhava uma coisa assim completamente absurda, né? E que isso demoraria mais ou menos uns 7 anos até a realização do processo. Então o que algumas linhas defendem a respeito disso é de que até pode-se ter, daqui para frente, daqui a alguns anos, por exemplo, o próprio Yellowstone, em ebulição. Ele realmente acender, acordar disso tudo. Se ele acordar, ferrou, né? Porque acorda ele e um monte, né? Vai acordar vários vulcões aí no meio. Você tem esses estudos também concluídos aí a respeito disso, não? Sim, como é que eu vou colocar para você? Tem a parte que no céu você tem aquela configuração de Capricórnio, com vários planetas ali próximos,
numa ponta onde sempre que acontece essa evolução e essa junção planetária sempre dá alguma desgraça. Então, tipo, não é uma novidade, não é nada que pegou ninguém de surpresa. E o problema é que todo mundo achava que nunca vai ser tão grave. Até que é tão grave. E toda vez é tão grave. Então eu imagino que os caras 100 anos atrás iam falar assim, pá, não deve ser tão grave. E aí foi. Não, mas agora o ser humano está arrogante. Ele acha que ele consegue tudo, ele pode tudo. E aí daqui 100 anos, a hora que acontecer de novo, os caras do futuro vão olhar e falar, porra, mas a gente tem carro voador, como é que deu essa merda toda? E vai dar essa merda toda de novo. Não tem muito que fugir disso daí. Você falou do ponto de vista da Cabala, existe uma parte que chama Árvore da Morte, que são as cascas da inevolução, né, da Árvore da Vida, que vão ficando para trás. E uma dessas cascas, ela chama Parfaxitas, que é justamente essa dualidade do ser humano. Então, onde a gente vê no tarô aquela figura icônica da torre, que diz que é o momento de você descascar o ego, admitir, pô, eu errei e tal, pedir desculpa pro outro, tentar juntar conhecimento. Na verdade, o Parfaxitas faz aquilo que você falou. Cada um tá cercado no seu castelo, tá cheio de verdades, cheio de certezas e atacando todos os outros, né? Então, no estado, vamos lá, primitivo dessa energia bruta, os times de futebol se encontrando para se matar. E hoje em dia a gente tem as pessoas de partidos políticos se encontrando para se matar. E aí virou todos contra todos. Então você tem guerra racial, guerra de sexo, guerra de partido político, de religião, de tudo que você imaginar. Então as pessoas estão cada vez mais acasteladas, cada vez mais agressivas e cada vez mais belicosas com o outro ser humano. Então esse é um problema real, grande, gigante e imediato. E eu não tenho como nem saber como é que a gente muda isso. Que é um trabalho de formiguinha, cara. Você só vai conseguir mudar você. Não adianta você tentar ficar enchendo o saco dos outros, cagando regra, porque não vai dar certo. A única pessoa que o ser humano consegue mudar mesmo é a si mesmo. Se quiser também. Então me pega por aí. E eu não tô vendo a galera querer, então... Eu tô achando que eu não sei, também tem essa outra opinião que eu também prefiro não dizer, mas como a conversa está chegando nesse ponto, eu acho que quem muda é quem já tem uma semente para mudança dentro de si, sabe? Tem um nível de consciência para isso, consegue entender o processo. Quem não tem isso dentro de si, não adianta, ele pode tentar enxergar algo maior, mas ele não tem a mola e a propulsão da vontade dentro de si, movendo isso e transformando isso. Só se eu estiver enganado, de repente a coisa também vai para outros caminhos aí e tal, mas eu penso assim, eu sinto assim, né? Se alguém depois quiser se manifestar a respeito, mas eu acho que o ser humano está muito embrutecido. É que a gente está conversando. Embrutecido, ele acha que é dono de si, da verdade dele. As redes sociais deram razões para um monte de imbecil falar o que quer pensar, o que acha que é verdade, e o que você falou, fica cagando regra para cá e para lá. E os algoritmos ainda fecham as pessoas em bolhas, né? Então, se eu tô falando e tem um cara que pensa diferente, o cara já vai lá e já bloqueia. Então, a inteligência artificial que tomou isso daí, né, se alguém que tem um teórico da conspiração e quer pôr a culpa de verdade em alguém, você coloca na inteligência artificial do Facebook e de redes sociais. Não no chinês. Mas quando o cara quer te vender uma coisa, ele vira e fala, pô, esse cara gosta disso, e ele precisa de clique. Então ele começa uma montanha-russa. Então se o cara fala uma coisa de um determinado partido, ele joga uma notícia um pouquinho mais pro lado de lá. Aí o cara avança um pouquinho, aí ele vai um pouquinho mais pro radical. Aí quando ele vê, a bolha dele só está replicando aquilo que o cara vive, né? Eu fiz um experimento meu mesmo, pessoal, quando foi aquela briga primeira que era Dilma e Aécio. E eu nunca bloqueio ninguém. E eu dou like em tudo. Então o que aconteceu? Eu tenho uma parcela muito grande de leitores que é de esquerda, é artista, é filósofo, é jogador de board game. Então essa galera é um cerne da esquerda. E eu tenho uma galera muito grande de amigos policiais, militares, maçons, Rosacruzes, que eles são meio centro-direita. E todos eles conviviam de boa até aquele momento.
Quando a inteligência artificial começou a criar essas bolhas artificiais e a separar essa galera e só jogar para você, tipo, achamos que esse assunto te interessa, e aí eles começam a te isolar. Eu fui percebendo nitidamente que esses dois blocos eles se separaram completamente. Então, e aí uma galera, quando radicalizou ali na eleição, que eles começaram a usar aquela tática de se você não vota no meu gado lá você é fascista, não sei o que, é comunista e tal. E aí isso teve uma ruptura. E aí isso é o par faxitas, esse é a ruptura. E essa bolha artificial mantém esses caras isolados. Então se você era de esquerda com centro, hoje a imensa maioria das pessoas de esquerda que eu conheço virou comunista radical, morte aos fascistas, odeia todo mundo, e quem não pensa, se o cara emitiu uma opinião contra lá o político ladrão de estimação do cara, já é inimigo mortal. E o outro lado é a mesma coisa. Então se o cara era de direita, mas ele também gostava de algumas coisas ali da esquerda do centro, ele foi sendo arrastado para um espectro político, onde hoje ele olha e fala assim, cara, se você não gosta daquele retardado que tá lá, você é comunista. E aí, cada um desses caras que eram amigos, eu vi vários e vários amigos desses grupos brigarem, darem unfriends. Eu levei unfriends de um monte de gente. Fui atacado pelos dois grupos, tanto da parte de artista e tal, quanto da parte de maçom Rosa Cruz. Então eu tomei porrada dos dois lados, porque eu virava e falava assim, cara, olha o que está acontecendo, cara, eu tô vendo isso acontecer em tempo real no meu Facebook. Então acontecia coisas do tipo, tinha uma notícia, e aí a mesma notícia, ela vinha replicada em duas fontes diferentes, né? Você pega aqueles Brasil 247, que é um churume total, ou você pega a República de Curitiba, que é outro churume, e cada um de um lado, e aí você via que eram duas realidades paralelas e que é impossível que aquelas duas coisas podiam ser verdade. E aí, obviamente, gente por trás disso ganhando muito dinheiro. Então, se existe algum iluminar, alguma conspiração de por que tá tão ruim, é essa ganância das redes sociais de quererem enfiar todo mundo em curral para vender produto, para dar clique. Você não dá clique numa notícia bacaninhas. Então eles viram e falam assim, fulano é um ladrão, do outro lado, inimigo. E aí todo mundo clica, né? Na igreja evangélica, quem que tem ibope lá? É o diabo. Você não vê a igreja evangélica falando do bem, de Jesus, não sei o quê. É só falando do diabo. Então quando você tá na tua rede social e vem uma notícia ruim, fala, fulano do outro lado fez uma merda. Você vai lá e põe carinha triste, raiva, e dá clique. Quando algum amigo seu, que é artista, vira e fala assim, olha um produto que eu fiz, olha a minha peça de teatro nova, olha um livro que eu lancei, a galera não dá like. Então o ser humano ele vai sendo arrastado por esse churume. Então, eu cansei de fazer teste. Às vezes eu coloco uma notícia assim, tipo, tem um projeto tal. Aí logo em seguida eu coloco alguma coisa xingando alguém e alguma coisa xingando outro alguém. Você repara que os dois viralizam e a coisa que era realmente importante, um ensinamento, alguma coisa assim, ficou para trás. A galera não dá valor. E a inteligência artificial percebeu isso, né? Então, mas também não é culpa da inteligência artificial. Ela faz o que ela tem que fazer. Existe uma história bonitinha que é sobre inteligência artificial, que é assim. Os programadores... É uma fábula, tá? Os programadores viram e falam assim, olha, eu quero que essa inteligência artificial faça clipes. Clipes de papel. Então o robô vira e fala, beleza. Então na primeira etapa, ele passa ali pelo escritório e ele recolhe todos os clipes de papel. E entrega numa pilhinha. Numa segunda etapa, ele descobre que ele vasculha embaixo dos bancos, atrás de armário, nos lados e recolhe todos os clipes de papel. Até que a inteligência artificial entra numa tomada e ela percebe que na tomada tem um fio de cobre. E se ela dobrar aquele fio de cobre, aquilo vira um clips. Na terceira interação dessa inteligência artificial, ela arranca todos os fios do prédio inteiro, deixando os caras sem eletricidade, sem luz, sem nada, e entrega uma pilha de clips pro cara. Então essa fábula mostra que a inteligência artificial faz o que ela faz melhor, mas ela não se importa se a galera vai ficar sem luz, sem água, passando fome, sem eletricidade, vai destruir a estrutura do prédio e tal. E se ela descobrir numa outra interação que ela consegue arrancar o metal da parede e dobrar num clips,
ela vai derrubar o prédio inteiro para entregar uma montanha de cliques. E metaforicamente é isso que tem acontecido aí nas redes sociais. Não, mas você está falando de uma coisa que já é real. O que eles temem também, isso já é um estudo falando sobre isso. O que os governos temem é que não existe uma autoridade em inteligência artificial que pode inibir uma ação dessa. Porque o que estão planejando fazer é que as próprias inteligências artificiais criem a forma pensamento. Elas criem a forma de evolução pessoal, né, da própria inteligência artificial. Elas pensarem por si próprias, adquirirem sentimentos e, quer dizer, entrar no campo humano. Isso é muito, muito, muito perigoso, porque a gente vê isso em um monte de estudos falando a respeito, né, porque é o que você falou. Quando ela pensa que tem que fazer certas coisas, ela vai e é a função dela. Ela não importa se vai destruir o meio do homem. Se tiver um comando dentro dessa inteligência para fazer ou tomar uma atitude, nem que ela tenha que destruir a própria espécie humana, ela vai destruir, né? Claro. Então, isso já a inteligência artificial ela faz o que ela faz, que ela é programada. Se a inteligência artificial do Facebook chegar à conclusão que você compra mais uísque quando você está deprimido, querendo se matar, ele vai te bombardear com tanta informação deprimente e ruim e te levar para o fundo do poço, até ela conseguir que você fique quase suicida para que você clique no anúncio de uísque. Então, não existe uma moralidade na inteligência artificial. Então, em parte, isso é muito responsável pelo que está acontecendo agora. E o ser humano já ficou para trás nessa brincadeira. Ele não tem capacidade de avaliar a quantidade de dado que as inteligências artificiais lidam. Porque a gente pega assim, o ser humano é inteligente, o cara tem 150 de QI. 200 de QI, porra, o cara é foda. 220 de QI, puta, um gênio. O computador chega a 18 milhões de QI. Aí você faz o quê? A gente não tem nem palavra para descrever isso. O cara consegue ter tanto dado aleatório que ele junta de tudo que é coisa que você comprou, falou, pesquisou, deu clique. O algoritmo do Facebook ele consegue ver para você até quanto tempo você ficou dando scroll na página. Ou seja, se você só passou rapidão, se você bateu o olho, se você leu a manchete, se você clicou, se você deu um sinal e depois mudou. Ele absorve tudo isso. E aí ele junta essa big data gigantesca, ele sabe mais sobre você do que você mesmo, no final das contas. E a gente não tem capacidade para entender, porque a gente não tem capacidade para lidar com essa quantidade de volume de informações que eles trabalham. Então já chegou num ponto onde daqui a pouco manipular votação e etc. vai ser o de menos. Eles já controlam o que as pessoas comem, o que elas produzem, o que elas falam. Ô Marcelo, como é que você vê essa questão, já que a gente está falando sobre a era da tecnologia, como é que você está vendo essa questão do 5G aí? Do 5G, é uma tecnologia igual a outra. Eu já ouvi uns negócios que tipo cria o vírus. Isso aí pra mim parece coisa de retardado. Mata passarinho, porque é muito intenso. Mata passarinho, mata não sei o quê. Cara, espera os cientistas avaliarem o negócio direito, tal. É uma teoria da conspiração que parece umas coisas de idiota. Então não cai nessa de tipo, eu vi no amigo que postou no grupo do Zap, não sei o que lá, que provavelmente é merda. Assim, com uma quantidade muito grande de probabilidade de ser merda. Então espera as pessoas do mundo inteiro começarem a avaliar a mesma situação e darem uma opinião baseada em pesquisa de verdade, não no achômetro, antes de tomar uma decisão. Marcelo, mudando um pouco de áreas para lugares, a gente está vendo muita série interessante na Netflix, não sei se você acompanha, se tem tempo de fazer isso. Você já chegou a acompanhar algum filme ou alguma série que você fala, puxa, essa sacada é uma sacada muito interessante, o cara tem uma antena diferente aí, que você pode indicar e que de repente seja uma saída legal para o pessoal ficar ligado no filme, na série? Tem uma série excelente que agora começou, acho que na Amazon Prime, que chama Devs. Preciso lembrar qual que era, que é com o Ron Swanson lá do Parks and Recreations. Eles são os programadores que estão desenvolvendo uma inteligência artificial gigantesca. E aí tem as implicações, não dá para dar nenhum spoiler, é muito bom, mas ele questiona muito essa pegada aí do livre-arbítrio.
Se você tiver um computador com uma inteligência artificial grande o suficiente, ela pode tomar o lugar de Deus. Então ele é quase que um Matrix moderno. Tem o Midnight Gospel, que é um desenho animado de esoterismo, que eles pegaram uns podcasts bons e transformaram esse podcast num desenho, né? Então, o desenho é meio malucão, então na primeira vez o pessoal mais velho vai olhar assim, vai meio torcer o nariz, mas presta atenção no que eles estão falando, mais do que no que está acontecendo no desenho, você vai ver que ele é uma coisa assim sensacional. Então eles são assim minhas duas indicações para o pessoal que está procurando alguma coisa boa para ver nesse momento de pandemia aí. Você chegou a ver o Dark, Travelers? Ainda não, eu assisti a primeira temporada do Dark, aí parei, aí não me animei muito de voltar. Eu tive aquele problema, o pessoal fala tanto de diversidade. No The Dark é todo mundo loiro, de olho azul, e é um igual ao outro. Então, como eu já sou velhinho, eu me confundi muito em quem que é quem ali no meio. Então, eu tô precisando voltar a assistir com calma e ver se eu tenho paciência para terminar o Dark. Um monte de amigo falou que é divertido, que é muito bom. Se alguém tiver alguma ideia aí, pessoal que estiver assistindo a gente aqui, quiser dar uma indicação também, de repente a gente fala aqui com o Marcelo e a gente pode sugerir também, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita coisa que eles fazem uma sacada bacana com... muitas séries já estão falando exatamente sobre inteligência artificial, física quântica, medicina quântica, linhas temporais. O próprio Dark fala isso, né? Então é interessante, as sacadas são bem realistas. Até o Augusto Cury estava dizendo também que ele foi convidado por uma desses canais aí, acho que se não me engano pela Netflix, para fazer, juntamente com o roteirista lá, umas sacadas onde as pessoas pudessem entrar mais no psique humano, se mergulhar mais dentro de si, sabe? O que eu acho bárbaro, né? Há tempos atrás ele falava que cada 2 pessoas, uma vai ter problemas psicológicos. Isso há anos atrás. Já está tendo, eu acho. Imagine agora. Nas redes sociais, cada uma está desenvolvendo uma miríade de problemas diferentes. Pois é, cara, pois é. Eu achei interessante dar essa sacada com você, porque assim, você dentro dos seus estudos, você deve ter visto muita coisa e continua participando, então, as linhas que você estuda, que você desenvolve junto com seus alunos, são ligadas a que área? Ocultista mesmo ou tem alguma outra, ou segmento hermético, mas é para outro caminho? Não, é hermetismo, é o estudo da cabala hermética. Então você avalia os símbolos e você faz uma análise de si mesmo e tenta achar o que a gente chama de verdadeira vontade. Que é o quê? Você tentar descobrir, fazer perguntas tipo assim, quem eu sou? O que eu estou fazendo nesse planeta? Qual é a minha função aqui? E tentar explorar todas as suas faculdades, as suas vantagens e tentar corrigir e reparar todas as suas desvantagens, né? Era uma técnica que era usada muito símbolo para isso. Eu sempre brinco e falo que uma vez o Michelangelo terminou uma estátua de um cavalo maravilhosa. E aí o prefeito virou e falou assim, poxa, como é que você fez essa estátua linda? Tinha uma pedra aqui, né, uns dias atrás, e agora tem esse cavalo e tal. E aí o Michelangelo falou assim, cara, eu só tirei o que não era cavalo. Então significa que o ser humano ele é uma pedra bruta, e ele só precisa tirar toda aquela parte, aquela crosta, né? Então o hermetismo trabalha muito com isso, trabalha muito com você estudar esses símbolos, estudar essa correlação, não tomar partido, observar o mundo. Então quem estuda hermetismo, ele sabe que aqui no Brasil tipo, os dois lados são uma bosta, ele não vai ser arrastado para um lado igual gado. Não importa qual dos dois lados. Então ele é uma trilha solitária no final das contas. E quanto mais consciência você tem, mais você começa a enxergar essas maluquices. E aí você não cai nessas teorias da conspiração doida. O nego tá falando na internet. Cara, provavelmente esse nego é um imbecil. Cara, quer atenção, criou um negócio doido e tá tentando espalhar para o maior número de pessoas possível, né? Você vê, uns anos atrás, cara, terraplanismo era uma piada. Era uma coisa completamente imbecil. Hoje você vê a quantidade de pessoas que acreditam numa idiotice dessas, né? Você tem cara anti-vacina. Então você nunca sabe qual é a próxima novidade idiota que vão inventar que vai espalhar. É igual o vírus, né? O vírus talvez seja essa manifestação mais física desse enorme estupidez intelectual que dominou o planeta. E agora só está manifestando, né? Ele só está se transformando em algo mais palpável.
Ainda está invisível, ainda é um vírus, assim, daqui a pouco você vai ter o resultado mesmo, né? Assim, mais densificado ainda. Você falou bem, porque a imbecilidade humana chegou a proporções assim inimagináveis, realmente. E tem um estudo que fala exatamente isso, nós estamos regredindo. Nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo mesmo. Tem um estudo que fala que, na verdade, as pessoas de antigamente, elas eram obrigadas a ler um livro. Então você pegava um livro assim, um livro, então você tinha que abrir ele, ler a página do livro, ler todo, guardar a informação. Então quando você chegava na página 15, você tinha que pegar e lembrar da página tal. Então o seu cérebro, ele cria sinapses que conseguem ler um livro de 300, 500 páginas e lembrar dessas coisas. Essa juventude de hoje, cara, eles foram pro Twitter que tem 140 caracteres. Não dá para você formar uma linha de raciocínio com 140 caracteres, é uma linha. E aí você no máximo junta uma ou duas, e as pessoas, ao longo de décadas disso daí, o cérebro começa de verdade a atrofiar. Não é um negócio simbólico, ele não consegue juntar sinapse para conseguir um pensamento mais profundo. E ficou pior, porque depois foi para YouTube, aí o cara nem lê mais, ele só pega passivamente. A galera, pra você ter ideia, hoje em dia não tem mais quase filme legendado no cinema. A razão para isso é porque o filme legendado tem mais ou menos 50 páginas de texto de legenda que você tem que ler em 2 horas. E o brasileiro médio, que tem dinheiro para ir no cinema, então não é o Zé Burrão, não é o Zé Pobrão. Cara classe A não tem capacidade intelectual para ler um livro, entre aspas, de legendas de 50 páginas em 2 horas. Então a galera não tem mais coisa legendada, é só dublado. E a linha de raciocínio vai emburrecendo cada vez mais, o cara não lê mais, ele agora só lê notícia. Aí os caras dão aquelas notícias, então a galera nem mais lê o texto, só lê o resuminho. E o cérebro do cara vai atrofiando, vai virando um abacate. Ele não faz mais sinapse. Então, realmente, se você pegar as pessoas, né, o ser humano de 15, 20 anos atrás, o ser humano de hoje é muito mais burro. E aí você tem esses TikTok da vida que é coisa assim de jumento mesmo, assim, é um negócio de retardado. Eu fiquei preocupado, eu dei uma bronca na minha filha porque as amiguinhas dela estavam com outro live, que é tipo um TikTok só de criança, de não sei o quê. E aí você tem que fazer lives. E aí é como se você ficasse brigando pelos likes das pessoas do TikTok. Eu não sei direito como é que funciona essa merda. Mas basicamente você clicava ali no lugar e tinha um cara fazendo pantomima e palhaçada, porque era uma pessoa sem absolutamente nada para apresentar, nada para discutir, nada para passar, querendo que as outras pessoas dessem likes. Então é um buraco negro de atenção egóica, onde você põe milhares de pessoas querendo ser o próximo youtuber famoso, agora ele vira um TikToker. E misturando músicas de qualidade horrendas, e esse caldo de 15 segundos agora é o que instrui as pessoas. Então aguarde que a situação vai ficar muito pior ainda. Nossa, cara, é horrível realmente. Aí, hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha jornalista, e radialista também, sobre como se desmontou através. Ela até dizia para mim que está em luto com a música, porque com os anos para cá se desmontou toda aquela questão, eu estava falando para ela, né, sobre as ritualísticas que a gente tinha com relação a quando comprava ou buscava um disco. Se ia numa hi-fi da vida, ouvia o disco todo com fone. Pô, vou comprar isso, aí você viu o encarte. Você comprava fisicamente o bagulho, aí você colocava no som, ouvia ele tocar, você tinha ele fisicamente. Agora você não tem mais nenhuma ritualística, porque depois disso você tinha revistas do gênero, lia matérias dos artistas, se encontrava no Destoque da Vida lá no centro de São Paulo, para você discutir sobre a banda, trocar figurinha, trocar fitas, vídeos, CDs, enfim, um monte de coisa. Acabou tudo, cara, tudo com relação a... Coberta de razão. Essa parte que, se você gostava do David Bowie, você comprava o CD dele, ou o disco, e aí você tinha que escutar o disco inteiro para dar uma opinião se aquele disco era bom. Aí, hoje o idiota clica um negócio no Spotify, ele escuta 10 segundos da música, aí fala assim, esse disco é uma merda.
E aí ele repassa essa baboseira, né? Então a pessoa não. Isso reflete o próprio ser humano que está falando um monte de merda sem sem refletir, Não, então, sem pensar. Isso que ela falou assim é brilhante. É a mesma situação, a mesma energia manifestada no outro ponto. Mas eu acho que não é só música, é tudo. é tudo. Por isso que ela falou que tinha que pegar o artista, ver qual é a proposta dele, olhar o desenho da capa, né? Que o cara fez uma fotografia ali, falar assim, o que ele quis passar para mim com essa capa? E aí você tinha que escutar todas as músicas para entender o que o cara quis colocar ali naquele livro, naquele, desculpa, disco, e entender a proposta do trabalho. E aí sim você dava uma opinião. E hoje em dia os caras já num Twitter da vida, o cara escutou, enquanto tava dando um cagão, o cara escuta uma música 15 segundos, aí fala, não gostei, aí já escreve uma matéria, assim, um Twitter falando, eu vi tal artista, é uma bosta essa música. Então a coisa propaga e é uma propagação de um ódio gratuito e sem embasamento de nada. Na verdade, quem falou isso com ela fui eu, né? Eu que falei para ela como músico que eu sou, né? Então eu falei, olha, antigamente a gente comprava o encarte, estudava o encarte. Porque na verdade existia uma ritualística simbólica da música física. Agora você não tem mais ritualística física nenhuma, você não pega o material que você comprou e põe em algum lugar para você tocar. Você não tem nem o arquivo é invisível, cara. Assim como é invisível a questão da própria memória afetiva que você tem sobre aquilo. Porque quando você tinha um disco, você ia... Pô, me lembro eu chegava, pegava uma carona com um caminhão aqui no bairro de São Paulo, perto do Butantã, e descia no Eldorado Shopping Center para comprar disco lá. Então eu pegava carona de caminhão. O adolescente não tinha grana para comprar o dinheirinho que ele tinha para comprar o disco que ele precisava comprar. E voltava de carona de caminhão. Quando que você consegue pegar carona de caminhão hoje? Fazer esse ritualística de ouvir o disco, colocar o fone, ficar estudando o disco, pega o encarte, chega em casa, estuda o artista, vê o que ele compôs com ele, que cenário ele escolheu para fazer aquele tipo de show, quem mais participou com ele. Não tem mais nada disso, cara. Tá tudo mastigado na internet, mas tem pouca gente interessada em querer cultivar isso. Inclusive tem estudos que falam exatamente do poder que a música tem sobre as várias tendências. Do rock, é do country, é do instrumental, ou é do clássico, enfim. Para quem quiser depois esmiuçar um pouco mais a proposta, de entender vibratoriamente isso. Bom, pessoal, infelizmente a gente acabou não tendo a conexão de volta com o Marcelo Deodébio e ficou preto a tela para ele, então ele acabou não conseguindo voltar aqui com a gente. Mas a gente volta num outro momento, trazendo um novo tema, fazendo uma nova abordagem, e espero que vocês gostem também. Então eu espero continuar vendo vocês aqui no nosso programa Tocando Oculto. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal para curtir os novos temas, e a gente vai trazendo sempre uma abordagem com alguma coisa muito pertinente à nossa realidade. Valeu, gente? Obrigado e até outro Tocando Oculto.